Arigatou gozaimasu, tá? Então, vamos dar início, né, ao culto, né, especial póstumo do Bispo Ishikawa Genjoshi, com o sentimento de resgatar o Shinjin, a religiosidade, né, do Bispo Ishikawa, semeado há mais de meio século atrás, resgatar essa religiosidade nos dias de hoje. Hoje nós combinamos a vestimenta aqui, ó, essa roupa aqui, ó, que eu estou usando hoje, ó, essa parte roxa. Deixa eu sair pro ladinho aqui, ó, fazer desfile. Era dele, né? Ele foi ordenado em 1947, né? Segundo a Bachan, que o Bachan que tem, né? Não tá boa. Mas eu fui lá ouvir a história que ela contou, né? E ela me contou exatamente a data da ordenação do Bispo Ishikawa. 17 de julho de 1947. Aí 5 anos depois, ele já havia graduado 2 vezes, a quarto sacerdote, e 5 anos depois, em 1952, ele graduou, né? Essa vestimenta branca, com a faixa roxa e os símbolos dourados, representa a segunda hierarquia, né? Santo Koshi ni onari ni natta toいうことで. Só que hoje em dia, quando tem essa graduação, a gente vem do Japão, a gente recebe do Japão os vestimentos. E naquela época, sonna yoyu mo nakatta shi hoho mo nakatta, né? Não tinha essa facilidade que nós temos no dia de hoje. Então, essa roupa que ela foi costurada pela Bachan, foi, né? Você lembra? Estava lá? É isso mesmo. Ufa, ainda bem. Não foi assim, aí ia ficar perigoso aqui. Né? E o bordado espetacular, né? O bordado espetacular, feito à mão esse bordado. Com máquina já é difícil, tá? Feito à mão o bordado pela Bachan, tá? Muito tempo. Então está guardado há mais de 50 anos, desde 1952. E recentemente eu estava arrumando o closet, né, das vestimentas sacerdotais, e apareceu. Mas como eu descobri? Está escrito, né? Tem uma parte de trás dessa vestimenta que, de acordo com a ocasião, a gente escreve quem doou, quem presenteou, a data e o acontecimento. Então está escrito aqui atrás. Então eu falei para a Bachan, vou usar hoje, em memória, né, ao Ishikawa Odoshi. Mas o que mais vale como memória e homenagem mesmo é resgatar esse espírito religioso. Depois eu vou passar uma parte da história dele para servir mais ainda de exemplo para a nossa religiosidade e continuidade da mesma também, tá? Representando a família. Depois, antes da prédica do Gohomon, o Akiyama Kyokai fará uso da palavra também. Depois do término do culto, a gente vai ter a confraternização. Eu peço que os familiares, as pessoas, todas ajudem a carregar prato, tá? Se ofereçam. Hoje aqui ninguém é visita, todo mundo é família. Eu sou família, né, do Bispo Ishikawa, então. E a confraternização depois do terá também. Primeiro vamos fazer essa oração, depois todo mundo confraternizar, todo mundo procurando ajudar de uma forma e confraternizar, porque é isso, né, que mais agrada ao Buda e os seus discípulos sacerdotes também. 一生懸命今日は拝ませていただきましょう。本門八本諸見上行書伝本人下種の南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経。
Rogamos pela exposição da Rumbo Turístico, pela paz mundial, pela preservação do meio ambiente, pela... Vamos nos levantar e pronunciarmos os lemas. Eu vos respeito profundamente, de maneira nenhuma vos desprezo. Isso justamente porque nós todos, ao praticarmos o caminho de vocês, certamente atingireis a iluminação. Oramos pela harmonia do universo, através da prática de virtudes, do aperfeiçoamento espiritual e da solidariedade dos seres. Tenha a prece do coração, a voz na oração e o corpo à disposição do Dharma sagrado. Muito obrigado pela participação de todos neste culto especial de hoje. De manhãzinha chegou até a chuviscar, parou, tempo bonito, dia agradável, para oferecermos as orações, em especial o culto de hoje também. Muito obrigado ao Ryukoshi, Lukash, que participam do Kanji. Para nós hoje, um culto da família de sacerdotes. O Ishikawa Odoshi, ele foi nobre bispo do budismo primordial, discípulo do padroeiro do budismo no Brasil, Ibaraki Nisui Shonin. Atuou nos templos como bispo, de Quatá, que depois virou Açaí, Londrina. Foi bispo aqui também por um bom tempo do templo Butsuryuji, aqui de Taubaté, templo Ronpode. Ajudou aqui em Mogi, ajudou em Lins e outras regiões também, principalmente no período pós-guerra, que ele foi ordenado em 1947, um período muito importante, e o período em que a propagação do budismo no Brasil assim explodiu. O nosso tempo aqui foi em 1941, 5 anos antes do nosso alterado, foi inaugurado o de Lins, nossa matriz espiritual, o Templo Taisei. Então, de 1936 até começo da década de 60, foram inaugurados 7 templos, 7 templos em 15 anos, menos de 20 anos. É uma explosão. Geralmente é em uma vida que a gente consegue, em questão de pouco mais de uma década, isso tudo aconteceu. Naturalmente, foi uma bênção. E tudo isso graças ao padroeiro, mestre Ibaraki Nisui Shonin. Mas ele foi muito auxiliado pelos seus discípulos. E o último discípulo, que ele sepultou em vida foi o Ishikawa Odoshi. Deu para olhar a fotografia dele, bem bonitinha, roupa de gala, bem no capricho mesmo. A data exata do falecimento dele é 30 de dezembro, no finalzinho do ano. Ocorreu que bem no período que em Lins, o Ibaraki Nisui Shonin estava celebrando uma cerimônia de graduação sacerdotal dos bispos Jimbo, que é pai do Jimbo-san aqui, Jimbo Odoshi, e Oikawa Odoshi ga Kuraiga Agaru Doki no Shikiten, bem no dia que eles estavam fazendo uma cerimônia, em homenagem à graduação dos bispos Jimbo e Oikawa, entrou o comunicado: olha, o Ishikawa Odoshi faleceu. Então o Ibaraki Nisui Shonin foi tratar de fazer essa despedida do bispo Ishikawa. Muitos familiares que estão presentes aqui, família Ikenaga, Ishikawa, Akiyama, o que mais? Oi? Sato, Uchiyama, bastante, o que saiu de um tronco, agora tem várias árvores, vários troncos, galhos também, mas é importante a gente ver de onde tudo isso
saiu. Onde é a nossa raiz? Logo mais eu vou contar um pouco dessa história, tá? Como tudo começou, consta, o próprio Ibarageni Sui Shonin deixou escrito de próprio punho na sua biografia sobre a passagem, né? Como foi o encontro com o Príncipe Ishikawa, né? E toda a família também. Mas antes disso, vou convidar o Akiyama Kyokashi, que é família também, para fazer uso da palavra, né? E lembrar alguns fatos, né? Ele lembra e dá o depoimento, o incentivo dele também. Kyokashi, né? Arigatou gozaimasu. Apresentando a família Ishikawa, primeiramente gostaria de agradecer o Ryodoshi pela celebração do 50º culto póstumo do Ishikawa Gendoshi. Muito obrigado, Doshi. E também gostaria de agradecer o Saito Ryogoshi pela celebrando também o sacerdote Pisa Yukan. Muito obrigado pela participação de todos. Sankei no minasan, arigatou gozaimasu. Muito obrigado pela participação de todos. Hoje estamos reunidos aqui hoje para celebrar o 50º culto póstumo do Ishikawa Gendoshi. Para falar a verdade, já passou muitos anos, 50 anos atrás, eu também não tenho muita lembrança assim, sabe? Porque nós não tínhamos muito contato, né? Porque ele fez muito burro por lado do interior de São Paulo, no Paraná. Ele era o bispo do Quatá, né? Hoje não existe mais, né? Mas lá, por muito tempo, praticamente ele começou lá, né? E a gente naquela época ainda era molecote, né? Não sabia, então eu quase não tinha contato com ele. Mas eu sei que ele fez bastante burroco, por lá no Açaí também, na Londrina, né? E no fim, quando ele já estava meio doente, né? Que ele veio fazer burroco aqui no Gutsurugi, no Taubaté. Aí sim a gente fizemos mais assim contato, né? Que quando tinha o ESP, lá no Gutsurugi, ele chamava a gente, né? Alugava perua, ia com a família toda, com os parentes, tudo junto, e pousava uma noite lá. À noite ainda ele gostava de cantar, né? Então ele mandava nós cantar no karaokê, ficava até tarde da noite, e fazia gorro, fazia limpeza, tudo, montava barraca, tudo, né? E fizemos muitos gorros assim, aqui no Gutsurugi. Agora, antes disso não tinha muito contato, então não sei contar direito a história, como é que foi, mas eu sei que naquela época os sacerdotes não era como hoje, né? Era tudo na base de ônibus, ou se não a pé, né? Ou montado a cavalo, né? Fazia gorro, né? Como hoje que todos têm carro, sacerdote que não tem carro moderado, né? E dá para fazer gorro mais tranquilo, mais sim, mais com facilidade. Mas naquela época eu lembro que ele vinha até tarde da noite, ele vinha andando à noite assim, chegava sem avisar ninguém, batia a porta, abria, era o Doshi que estava lá. Até o Ibarageni Sui Shonin também fazia muita coisa assim. Isso eu lembro dele pequeno, né?
Agora, uma coisa que eu lembrei outro dia, estava na casa do minha tia, a Iscal Missaco, né? E nós conversando sobre o doce. E eu lembrei que em 1963, eu e a minha família mudamos do interior para São Paulo. E nós estávamos procurando serviço. Quando eu cheguei em casa à noite, acho que o doce estava em casa, já estava até jantando. Aí eu entrei, cumprimentei e tudo, e aí ele perguntou: arrumou o serviço? Eu falei: ainda não. Aí ele falou: você já tem, não precisa, a partir de amanhã não precisa procurar mais, você já tem serviço. Aí estranhei, né? Ele falou assim: amanhã você vamos comigo no Boterá e você entra de Minará. Você está garantido o seu emprego. Naquele tempo, eu com 23 anos, 22, 23 anos, eu nunca pensei nisso, nem ser sacerdote, não passou isso pela cabeça. Aí eu falei: mas até estranhei o jeito que ele falou, né? Ele veio tudo na brincadeira, eu falei: vou pensar, espera um pouquinho que eu vou pensar, né? Quando foi de manhã, na hora de ir embora, ele falou: troca a roupa, vamos embora. Vou ter aí de macho. Eu falei: não, deixa eu pensar um pouco, né? Isso nunca para a pessoa nem passou pela cabeça de ser sacerdote. E naquele tempo, rezar também não sabia rezar nem direito, né? Com essa idade, nem pensava em ser sacerdote. E ele ficou meio chateado assim, mas depois disso nunca mais ele tocou no assunto. Gozado. Toda vez que às vezes encontrava no terraço assim, ele nunca mais falou desse, se queria ou não, se tinha resolvido ou não, nunca mais perguntou. E eu também sempre corria, fugia dele, ficava mais longe dele, para não perguntar. Então, e você vê, a gente pensando bem, acho que desde aquela época lá existia alguma coisa, vamos dizer, elo, por exemplo, né? Às vezes já tinha esse elo de eu ser sacerdote do Romamos do Juju. Que depois de velho, eu acabei tornando sacerdote, né? E nem naquela época eu não queria nem saber, você vê, tinha meus outros sonhos, né? Mas acabei sendo sacerdote, né? Então, se isso era o desejo do Iscal hoje, com certeza eles estão contentes, né? Porque depois de velho, acabei tornando um sacerdote, deu seguimento no que ele era, né? Então, eu, depois que a gente estiver conversando lá com a tia, fiquei pensando assim: olha, realmente, acho que ele me cutucou, viu? Depois de velho, eu falava: está na hora. E acabei tornando um sacerdote. E o que eu sempre pensei, gente que não tem muita prática, tudo assim, mas seguir o exemplo desse do hoje antigo, que eles sofreram muito para fazer gorro, mas eles venceram, né? Todo lugar que eles foram, venceram, fazendo bastante gorro. E eu penso desse modo também, né? Porque nós também temos que se sacrificar um pouco e se esforçar bastante no gorro, para o bem do Romão do Tiriuxu, e também para poder ajudar os fiéis, né? O que eles falavam muito, isso daí. Nós
Nossa missão de sacerdote é salvar o próximo, né? Que muitas pessoas estão perdidas sem saber, estão cometendo heresia e não sabem por que está sofrendo. Essas pessoas que nós temos que salvar. Então, isso já desde quando a gente era mais novo, a gente ouvia falar. Então, quando eu tornei sacerdote, eu vou seguir esse exemplo também. E procuro, né, fazer bastante roupa, visitar as pessoas que estão doentes. Outro dia, um fiel lá do Bezuim me ligou e falou assim, que o caso dá para o senhor passar aqui em casa, está acontecendo uma coisa muito chata. Eu falei, tá bom, amanhã eu passo ali. Aí depois da Samara, eu fui lá. Aí ela falou assim, você não vai estranhar o que eu vou contar, mas realmente está acontecendo isso. Minha sogra, ela sobe em cima da cama e vai na janela e fica falando um monte, conversando. Aí a gente vai lá e pergunta, o que você está fazendo aí? Vai cair, vai machucar? Não, a fulana está ali, está conversando comigo. É uma pessoa que morreu há muitos e muitos anos atrás, essa pessoa que ela fala. Aí eu fui lá no quarto conversar com ela, conversei com a Batana, e ela nem parecia nada, só que ela falou que estava muito cansado, que queria descansar, que não queria rezar, que eu falei assim, vamos rezar um pouco, Batana. Ela falou, não, eu não quero, estou muito cansado, né? Aí o Ibaladino, o Joninho, o doutor Dojo, antigamente falou assim, que quem estava com encosto disse que só levar o Jesus na cara dele, disse que ela dá para saber. Falava isso para a gente. Então eu peguei o meu Jesus e fui encostando perto dela com o Jesus na mão. Ela, quando chegou perto dela, ela bateu no meu Jesus. Falei, isso está com encosto assim. Aí falou, vamos rezar. Cada 2 dias ia na casa dela, nós rezávamos mais de 1 hora, daí. Olha, quando depois de 1 mês e pouco, eu fui lá, quem veio me atender? Foi ela, veio abrir o portão e agradecendo. E recebeu esse grande molhado, né? Isso daí, essas conversas assim, antigamente, no tempo dos Caldosos, de Baladino Sujonem, sempre contavam. E eu lembro muito bem disso. E dessa vez, essa senhora, ela chama Tocuração, ela recebeu esse grande molhado e continua sempre, né, vindo no domingo, assim, quando tem tempo, sempre eles estão fazendo essa live, estão acreditando bastante. É esse tipo de corroco que eu quero continuar, seguindo os exemplos desses dos bispos, né, dos sacerdotes antigos. É isso que eu estou fazendo. Então, eu espero, com compreensão e colaboração de todos, né, que eu tenha assim, mais e mais força para poder ajudar os fiéis que estão sofrendo. Então, todo caso mesmo, estou ficando falando demais, o Deus tem que falar mais um pouco para mim, então é um pouco tarde, mas eu agradeço pela compreensão de todos, pela participação, né? Com certeza a escola de hoje deve estar bastante contente pela participação de todos. Muito obrigado. Obrigado por ter contado essa história aí, Kyogashi. E também tinha coisa que eu não sabia, né? Mas que ficou pensando 40 anos para virar sacerdote, né? 20 e pouco. Aí o senhor virou sacerdote com quantos anos? 60?
64, né? 40 anos pensando, tá bom. Ainda bem que viveu. Mas, né, ainda, melhor ainda, a semente ter sido plantada, né? Alguém plantou essa semente, então passou 30, passou 40 anos, virou. Estava escutando a história, mas onde que está a causa de tudo isso? Se demorou 30, podia ter demorado 50. Só ia brotar se alguma semente tivesse sido plantada, né? E brotou. Não está bem não, está bem não. A Batiá de 96, tá. Ela tá, mas está bem lúcida. Ela está ligada em tudo. Tá? E para o culto de hoje, né? Eu fui lá na casa dela, no meio da semana, eu fui lá para receber as recomendações e perguntar como é que é para fazer. Aí ela disse: eu quero que o senhor faça esse culto para encaminhar toda a minha família para o meu Rorengueiro. É isso. Então está relatado, hein? Tá? Ela que conhece mais de toda a história, né? Cuidou do sogro e da família até o último respiro, né? Me disse essa semana: faça esse culto para a minha família toda seguiu o Dharma Sagrado lá no meu Rorengueiro. É o testamento. É o testamento, já foi dado. Tá bom? Então, por exemplo, o que eu estou pensando 40 anos, né? É claro que ele praticava a fé, veio praticando, né? Exerceu todos os cargos possíveis lá em São Paulo, usou tudo, né? Fez bastante gol, só faltava batina, mas tá? Foi fazendo aquilo que era fazer. Está hoje aqui, com 70 aí. Ui! Tu é mais velho que eu, poxa. Junta os dois dá 160 quase, né? Dá bastante, né? Hoje é o cinquentenário. No próximo eles não vão estar. Não é? Então o que simboliza o cinquentenário? A última oportunidade que a gente tem de fazer uma grande semeação. Plantar, mas bem plantado mesmo. Para garantir que daqui 50 anos, no centenário, vai ter tudo isso de gente. Mais gente ainda. Né? Agora há pouco eu fui cumprimentando, a senhora falou: eu sou neta. Aí eu sou. Né? É isso mesmo. Isso que foi feito com muito sacrifício, muita dedicação histórica, foi feito maravilhosamente, por meio século após ele, tá? E durante ele mais décadas, 3, 4 décadas pelo menos, com muito mais dificuldades, né? Tudo isso foi feito. Agora é a nossa vez. Vamos fazer. Yarimachoyo, né? Assumir esse compromisso, tá? Enquanto Batiá está boa, vamos dar essa alegria para ela, né? Momentos difíceis todos nós passamos, né? A família passou esse ano, né? A tia Laura, a Laurinha faleceram, mas a Batiá está ligada, ela já marcou o culto lá do primeiro ano, né? Culto de primeiro ano de falecimento da tia Laura e da Laurinha está marcado para o dia 15 de março, 11 horas da manhã, aqui no Terá. Mas por que isso está marcado já? Quem aqui falou, vamos marcar? Quem tomou essa iniciativa? Batiá tomou. O resto eu não sei, tanto faz. Mas essa parte espiritual, religiosa, tem que tomar frente, tem que arquitetar, tem que planejar, porque não acontece do nada. Se deixar do jeito que está, fica. Imanumá Mateus, eu escrevi no jornalzinho, né? Quem pegar o jornalzinho aqui desse mês, né? E vê lá, Imanumá Mateus, Imanumá. Se deixar do jeito que está, fica. Fica e anda para trás. Então, tem muita coisa importante para ser feita nessa continuidade, tá? E eu vou mostrar, né? Só vou fazer um breve relato de como tudo isso começou, que é hoje, final de ano, né? Tem tempo. Depois tem confraternização, né? Hoje é domingo ainda, depois de amanhã véspera de Natal, depois de Natal e vai embora, tá bom? Um convite apenas antes de contar a história. Está todo mundo convidado para passar a virada do ano aqui,
Daí também é para o grande culto de Ano Novo, tá? Vai ser dia 11 de janeiro, sábado à noite, 7 horas da noite, e dia 12 de janeiro, 9 horas da manhã, domingo, tá bom? Hoje é cinquentenário do bispo Ishikawa, né? Certamente, como o Kyokai disse várias vezes, ele está muito feliz, está muito contente. Mas vai ficar mais contente ainda se nós celebrarmos, né, com êxito e grandiosamente o cinquentenário do mestre dele. Então esse ano, indo para o ano que vem, vai ser muito importante para todos nós. Vamos ao verso de hoje. Quem tem um livro de versos, vamos abrir na página 311, verso 22 e 88. Omo happo shoge yogyo shode honjin geshudo Namo myo renge ko o kyokan handoku wa tsuru chie naki saiwai ni hotoke no chie o waga mono to seshi handoku wa tsuru chie naki saiwai ni hotoke no chie o waga mono to seshi. Handoku, por não ter inteligência, não tinha do que abrir mão. Dessa forma, infelizmente, fez da sabedoria de Buda a sua. Handoku, por não ter inteligência, não tinha do que abrir mão. Dessa forma, felizmente, fez da sabedoria de Buda a sua. O ensinamento do grande mestre Nissen Shonin. O grande mestre Nissen Shonin nos ensina para não dependermos daquilo que não temos. E se temos, se for limitado, também não dependa disso, que vai acabar e você vai ficar na mão. Também não pode achar que tem aquilo que não tem, ou que vai ter, sendo que nunca terá, né? Do que o grande mestre está dizendo. Sabedoria, inteligência, a gente não tem. Tem um pouquinho, é tão pouco que é melhor não depender. Todo mundo sabe que pode ter toda a fortuna, todo o dinheiro do mundo, que vai acabar. Vai acabar que não pode depender. Mas parece que depende. Quando busca tanto, de uma forma demasiada, muito mais do que busca a própria felicidade, mostra que está demonstrando que depende. É preciso ter uma coisa. Depender disso para ser feliz é totalmente outra coisa. E o que faz a gente correr para o lado errado? Achar certo o que está errado, achar errado o que está certo. A falta de sabedoria. Dhamena. O Buda tinha vários discípulos, mas um deles foi esse personagem que é citado no verso como Handoku, Shuri Handoku. Ele não sabia o próprio nome, ele não conseguia guardar o próprio nome. Olha o nível. Ele andava com uma plaquinha, sem um crachá. Geralmente crachá se coloca para as outras pessoas reconhecerem e identificarem você, não é? Só que não. Só que no caso dele não. Quando as pessoas perguntavam qual que é seu nome, ele, peraí, deixa eu ver. Dá vontade de falar, você está de brincadeira? Ele tinha que ver o nome dele para lembrar. Desse nível. Só que a iluminação acabou sendo concedida a ele justamente por ele não ter do que depender. Ele não tinha nada que atrapalhasse ele nos raciocínios dele. Ele não precisava raciocinar, ele não precisava concluir. O Buda transmitia o ensinamento, ele simplesmente pegava, ia lá e fazia. Infeliz é aquele que recebe o ensinamento do iluminado. Gostei, mas nada fiz, nada farei, continuarei fazendo o mesmo tanto. Esse não é tão feliz não, porque ele entende, ele conclui, ele tem a cognição dele, mas não serve para mexer o corpo dele. Todo sentimento, pensamento, conhecimento que ele tem, ainda assim
é incapaz de fazer ele mexer o corpo dele para a direção do Dharma. Agora, para saciar os desejos, vai. Essa é inteligência? Não é inteligência, é esperteza. E, geralmente, nos leva ao sofrimento. Por que estou citando isso agora? Por quê? Quem descende do nosso padroeiro Ibaragiri Sushoni aqui no Brasil, assim como o bispo Ishikawa foi, são pessoas, discípulos e fiéis, que não ficam pensando para fazer, recebem ensinamento pagúfico. É exatamente isso que eu vou fazer a partir de quando? Agora. Agora, pega e faz. Porque amanhã não existe, depois da manhã piorou. E daqui 50 anos, como é que isso vai estar? Vai estar se fizer agora. Se amanhã fizer e fizer sucessivamente. A história é a seguinte. O patriarca da família Ishikawa, né, é um senhor chamado Ishikawa Gen Uemon, o patriarca, né, ele faleceu antes de todo o patriarca. E quem acabou assumindo mesmo, né, o patriarcado da família foi o Ishikawa Genyoji, né, que cuidou do irmão mais novo dele, do casal, né, do irmão mais novo, assim como se fosse o próprio pai. Numa época, em período muito difícil, ali do começo da década de 40. Exatamente a época que o Ibaragiri Sushoni expandiu bravamente ali na região do norte de São Paulo. E na época os fiéis, eles visitavam as casas, ficavam sabendo de alguma necessidade e convidavam uns aos outros para rezar, e quando achavam maior necessidade, traziam as pessoas para o terá para pousar, dormir no terá. Okomori, eles faziam retiros, né? No caso do retiro, foi para o irmão mais novo do bispo Ishikawa, né, que estava passando um momento difícil e foi trazido para o terá. Nem o Ibaragiri Sushoni disse que sabia. Isso era tão normal na época, as pessoas vinham, dormiam, viam malicuia mesmo, preparavam para ela mesmo, fazia a comidinha dela, trazia a marmitinha, ficava rezando, algumas voltavam, depois voltavam no outro dia, outras pousavam semana, dias, rezavam, ficavam rezando o dia inteiro até serem abençoadas. Né? E Ibaragiri Sushoni voltou, viu rezando, muito bom, pode continuar rezando, pode continuar rezando. E certa vez, o falecido bispo Ishikawa, né, o bispo Oikawa, né, voltando de um culto, chegou no templo e perguntou para o Ibaragi Odoshi: "Ô Ibaragi Odoshi, eu vi o irmão mais novo lá do casal do bispo Ishikawa passando ali na rua, para onde eles estão indo, velho?" "Não, eu não deixei ninguém sair." Se vieram para o retiro, eles rezaram um bocado, achavam que estava bom, pegaram e voltaram para casa, né? Antes mesmo de ter recebido a bênção, né? E moravam longe, pegaram carona, ônibus e conseguiram chegar. Braúna, alguém conhece essa cidade? Braúna, onde que é? Perto de Araçatuba? Então é longe. Então é longe. E é para lá de Braúna, era para lá de Braúna onde a família Ishikawa morava, tá? Então, esse irmão mais novo, junto com a esposa, né, que saíram lá do retiro e voltaram por conta própria para casa, né, saíram e voltaram. Só que o Ibaragiri Sushoni falou: "Puxa vida, eles estavam ali sob a minha responsabilidade, eu não podia ter deixado eles escapar assim, não. Não vai não, eu vou atrás deles." O Ibaragiri Sushoni convidou o fiel Yamamoto-san, da época lá, que era dono de uma pousada, e foi: "Yamamoto-san, vamos, mas isso já era depois das 6 da tarde, e na época não tinha ônibus toda hora, não tinha carro, então eles foram até onde deram, e já até onde deu foi 9 horas da noite, estava tudo escuro, né? Isso foi quando eles chegaram em Braúna. Chegou ali, e agora? Né? Tinha que caminhar por pelo menos mais uns 15 quilômetros. Aí Ibaragiri Sushoni que pegou uma vendinha que tinha ali por perto, comprou vela,
embrulhou no jornal, fez disso uma tocha e foi andando no meio do mato, ali no meio da escuridão, para achar, sabe-se lá onde, mas acharam a casa da família Ishikawa. Chegaram lá, era 9h30 da noite, já no meio da escuridão, né? E foi recepcionado por quem? Pelo bispo Ishikawa, que contou, na época eles não tinham se convertido ainda, e Ibaragini Sujoni explicou, contou como que são os ensinamentos, tudo, e falou, nossa, nunca tinha ouvido nada igual, mas para a gente poder se converter, o que precisa fazer? Tem que recolher tudo essa santarada aí, parar de tudo isso aí, rezar só na Myoho Renge Kyo, rezar só na Myoho Renge Kyo. É isso mesmo? Então é isso que eu vou fazer. Isso que pegou, limpou tudo assim, então é agora que nós vamos começar a rezar. E começaram a rezar, passaram a noite inteira rezando, né? Papai vai encurtar um pouco a história. O fato do Ibaragini Sujoni ter saído do hotel lá de Lins para ir num lugar tão distante, ele podia ter feito depois. A pessoa não estava tão perdida assim, era um casal, tudo, mas ele foi. Ele abriu mão de tudo que ele estava fazendo. E esse senhor Yamamoto, né, quem escreveu essa história foi o próprio Ibaragini Sujoni, o próprio punho. Ele escreveu isso. O senhor Yamamoto tinha mais de 100 quilos, quer dizer, maior que eu, mais 10 quilos mais gordo que eu ainda, né? Isso que na escritura dele ele disse, olha, mas esse Yamamoto é bem gordinho, né? Será que ele vai conseguir andar, caminhar tudo isso? Mas caminhou, andou, e todo esse esforço, sacrifício, derivou na comoção da família Ishikawa. Se alguém é capaz de fazer tudo isso por nós, por alguém, é porque essa religião é verdadeira. Então é essa religião que eu consegui, e feito isso ele se converteu. Aí as orações continuaram e eles receberam a bênção, tá? Então isso tudo em meados de 1945, 46 por aí, tá? E logo em seguida ele disse, eu quero me tornar sacerdote, e foi ordenado em 1947, dia 17 de julho. Então, foi usado algum tipo de inteligência aqui? Se tivesse usado inteligência, você fala, não, deixa para depois, ninguém morreu. Tá tudo, tanto gastaram aí, né? Saiu, fugiu do tempo, foi porque quis. Fazer o quê? Seguir as palavras douradas de Buda. Bispo Ishikawa seguiu as palavras douradas do mestre Ibaragini Sujoni, recebeu o ensinamento e se converteu, né? E desde então, até hoje, essa fé vem sido herdada e praticada ao longo, pelo menos agora, de meio século, mesmo após o falecimento do bispo Ishikawa. Então cabe a nós aprendermos com isso, deixar tantas coisas, pensamentos, conhecimentos inúteis que nós temos de lado, para de uma vez por todas, definitivamente abraçar, assim como eles abraçaram, tá? Essa religiosidade, essa espiritualidade fundamentada pela prática e propagação do Dharma Sagrado na Myoho Renge Kyo. Muito obrigado à família, a todos os presentes aqui, e desejo a todos, né, um bom final de ano e um próspero ano novo também. Então depois nós vamos ter a nossa confraternização e encerraremos o culto de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos pronunciar, por fim, o verso do mestre Nissen Shonin. Yueni Gokyoka ni Handoku wa tsuru chie naki sayuai ni hotoke no chie wo waga mono to seshi. Handoku wa tsuru chie naki sayuai ni hotoke no chie wo waga mono to seshi. Handoku, por não ter inteligência, não tinha do que abrir mão. Dessa forma, felizmente fez da sabedoria de Buda a sua. Handoku, por não ter inteligência, não tinha do que abrir mão. Dessa forma, felizmente fez da sabedoria de Buda a sua.
Ommo happo yogen yogyo shoden honnin geshuno namyo horenge kyo namyo horenge kyo namyo. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto a partir da presente existência até atingir o estado de Buda, devotar-me à imagem sagrada, doutrina e a oração sagrada, causa a essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosat. Namo myo renge kyo shirai hobo zai sho shometsu konjin yori Homo no kaidan homo jigyo hapon Ogyo Shuno namu myo renge kyo namu myo